Boa noite, estamos ao vivo em todo o Brasil, pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. E hoje, como entrevistadores convidados, temos a Karina Yamamoto, editora do UOL Educação, a Paula Gentili, editora da revista Gestão Escolar, o Demétrio Weber, repórter do jornal O Globo, o Luciano Máximo, repórter do jornal Valor Econômico, e o Paulo Saldanha, repórter do Estado de São Paulo. Como sempre, temos também os tuiteiros, nosso cartunista Paulo Caruso, e a participação é aberta às redes sociais. Boa noite, professor Luiz Cláudio. Muito obrigado por ter vindo de Brasília aqui a São Paulo para nos dar essa entrevista. E eu, de início, queria saber do Enem. Já são quase 10 milhões de alunos que prestaram o Enem, agora na última matrícula para o curso, bateu um novo recorde. Quando foi criado o Enem, o então ministro da Educação, o Fernando Haddad, disse que o plano era ter 2 por ano, um em agosto e um em outubro. Repetiu isso algumas vezes. A própria presidente Dilma Rousseff disse que o ideal seria 2 por ano, 2 versões do Enem por ano. O argumento é que não se pode um garoto, uma garota, jogar a vida num exame de um dia. Deu uma trombada, tem um problema de saúde, ele corre o risco de atrasar um ano na vida porque não consegue fazer a prova, então o ideal seria fazer 2 versões da prova. Isso nunca foi feito. Qual a sua posição em relação a um exame ou 2 exames? Qual que seria o melhor? Boa noite, Mário. Prazer estar aqui com vocês. Bom, veja, vamos comparar modelos, né? Nós temos o modelo do vestibular convencional, que o Brasil fez muito bem e ainda faz por vários anos. Praticamente começou no Brasil em 1911. O modelo do vestibular convencional, o estudante, ele tinha uma chance em uma única instituição e um único curso. Ele fazia a sua inscrição previamente em uma instituição e em um curso, ou seja, ele tinha à sua disposição 40, 50 vagas em uma única instituição. E era uma vez. Com o modelo do Enem, o que é que nós temos? Nós temos o estudante, você inverte essa lógica. Ele faz uma prova e, a partir daí, no último exame, ele teve à sua disposição 101 instituições, em torno de 3.700 cursos e 130 mil vagas. E mais, vale ainda para a vaga agora do meio do ano. Então, ele faz um exame e, se você somar o quantitativo de vagas que ele tem à sua disposição, é muito maior do que no modelo anterior. E tem outra coisa que nós precisamos refletir. Nós precisamos fazer um diálogo muito efetivo com o ensino médio. Se nós fizermos 2 Enems em datas distintas, o concluinte do ensino médio, ele só pode fazer esse exame no final do ano, que é quando ele viu as disciplinas, ele vai ter uma capacidade de responder com propriedade àquela prova. É claro que nós vamos caminhar, estamos avançando, mas eu acho que o grande desafio nosso agora é termos cada vez mais instituições participando, vagas disponibilizadas, não é? E cursos disponibilizados. Isso vem acontecendo. E aí nós estamos dando hoje, se você comparar os modelos, muito mais opções ao estudante. Quando ele tem o SISU, ele faz a sua opção de instituição. Sim, mas ainda assim é maior o número de vagas de instituições que ele concorre e é maior a pressão de uma prova só que ele pode ir bem ou não por um motivo fortuito. Mas o senhor, será a favor de 2 ou 1 exame? Não, nós vamos caminhar para isso. Eu acho que é um processo que você caminha, você consolida o processo quando você tem uma participação mais efetiva de instituições. Se você observar bem, nós temos até o 2º Enem, que é o Enem de contingência, que nós já fazemos já há vários anos, né? Desde o início, você tem um Enem cerca de 30 dias depois para atender especificidades. E é claro que nós vamos caminhar, mas eu acho que o grande desafio nosso agora é esse diálogo com o ensino médio, e nós ampliarmos as vagas disponíveis, que aí você dá várias oportunidades ou chances ao estudante. Mas tem algum prazo para ter 2 provas? Não, eu acho que, como eu te disse, é um processo, estamos discutindo, o ministro Luiz Mercadante tem sempre solicitado que nós façamos estudos, apresentemos, tem a complexidade de um exame dessa dimensão, não é? Que nós temos que ter toda a atenção. Eu acho, e tenho dito sempre, e reitero, que ao ofertar mais vagas, mais instituições, e veja, nós ofertamos 130 mil vagas. Agora, no meio do ano, o Enem vale 2 vezes. Ele tem mais 40 mil vagas à sua disposição. E eu estou dizendo só para as instituições públicas, sem considerarmos ainda as vagas que nós tivemos, 160 mil vagas para o ProUni. E vamos ter mais agora no meio do ano. Então, o número de chances para o estudante de qualquer classe social ampliou muito quando comparado com o nosso modelo convencional. Professor, e agora vamos falar um pouquinho sobre o INEP, né? Hoje o INEP é o grande responsável pela prova do Enem.
O senhor acha que o INEP tem estrutura para isso? Olha, Para aplicar uma prova desse vulto? Então, de repente, não dividir a prova em 2 ocasiões não seria uma maneira de minimizar o estresse, né? Porque seriam 2 operações gigantescas. Karina, o INEP hoje é uma autarquia de 75 anos, né, idealizada aí pelos grandes pensadores e educadores desse Brasil, e eu te digo com muita tranquilidade, o Brasil tem hoje uma autarquia que é capaz de pensar e de fazer. Isso é muito raro. O INEP é capaz de pensar, claro, sempre em parceria. O INEP, o governo, não tem a prepotência de fazer tudo sozinho. Mas o INEP, com as instituições federais, com as instituições públicas, ele pensa os itens, o projeto pedagógico da prova, todo o cuidado que tem que ter na construção da matriz, então ele faz isso e, ao mesmo tempo, também em parceria, ele é capaz de aplicar a prova do Enem com sucesso, como nós tivemos no último ano. E mais, esse ano, e é importante isso, porque o INEP, nós vamos aplicar mais de 22 milhões de avaliações. Então, o INEP tem essa capacidade. Sim, o INEP não é só o Enem, né, Exato, professor? exatamente. E, de fato, parece que o Enem, inclusive, mobiliza energia demais do INEP. As outras avaliações, os outros exames, parece que ficaram um pouco mais tímidos ou ficaram com menos frequência, perderam um pouco as suas datas, que eram datas mais ou menos comuns. A gente tinha mais ou menos um calendário de divulgação, por isso eu lhe pergunto sobre a estrutura do INEP. E tinha a ideia da Concursobras, né, de uma autarquia que ficasse responsável pela logística, pela aplicação da prova, que é uma operação gigantesca, como o senhor bem sabe. No caso do INEP, veja, ele continua fazendo as suas atividades cada vez de forma mais qualificada. Nós acabamos de fazer o Censo da Educação Superior, estamos fazendo agora o Censo da Educação Básica, Educacenso, que é uma coisa fascinante que o Brasil tem, ou seja, ele tem dados hoje que dificilmente você vê no mundo da mesma forma, além de aplicar o ENAD, Prova Brasil. Esse ano temos o novo desafio da prova do Pacto da Alfabetização, também das ciências que entra por solicitação do ministro Mercadante, de forma experimental, que nós vamos verificar para entrar no IDEB 2015, no futuro. Então, o INEP consegue fazer isso muito bem. Agora, é claro que o Enem, pela sua especificidade e pela mudança que ele trouxe, né, no nosso conceito de disponibilização de vagas públicas, ele traz essa atenção. Então, nós vamos caminhar, mas eu acho que o INEP, ele consegue, como eu te disse, é uma autarquia hoje que consegue pensar e fazer, mas sempre em parceria. Professor, então o Enem não sobrecarregou o INEP? Não, é claro, veja. Ele se agigantou e... Quando você tem... Mas o INEP teve muita inteligência ao longo dos anos, esse é um processo, né? Os Estados Unidos fazem o SAT, o College Board faz o SAT há 100 anos. Nós fizemos essa mudança necessária, porque não adiantava, viu, Luciano, você ampliar as vagas na educação superior se você não tivesse um sistema de acesso diferenciado. Então, é um processo que, claro, ele traz perturbações quando ele é criado, mas é muito bom para o país. Então, o INEP, a sociedade, as instituições souberam, evidentemente, né, cuidar disso e o processo vem avançando. Você vê que está no 5º ano e é natural que seja assim mesmo, ele vai se qualificando e requalificando graças a contribuições que foram dadas desde o início. E qual que é, só para terminar esse assunto, Paulo, claro. Qual que é a responsabilidade do INEP com relação tanto à boa execução da prova quanto aos erros cometidos nos últimos anos? A gente teve roubo de prova, a gente teve falhas na impressão. O que deve ser... Como as responsabilidades pelo Enem devem ser responsabilizadas? Seja para o INEP quanto para os consórcios, né, as empresas que são terceirizadas pelo governo para também operacionalizar o Enem. Esse é um bom assunto, viu, Luciano? Toda a coordenação é nossa, evidentemente, Ministério da Educação e INEP, então a coordenação é nossa. E nós vamos fazendo, qualificando e requalificando isso. Nós tivemos hoje mesmo um exame pequeno, né, que teve um grande problema no Brasil, que vocês noticiaram muito, que foi um exame da Anvisa. É culpa da Anvisa? Não é. Porque, no caso em questão, nós tivemos uma licitação para se fazer uma prova. O INEP conseguiu, graças ao bom diálogo com os órgãos de controle, mostrar que era preciso fazer cada vez mais uma qualificação do consórcio aplicador, para que eles ganhassem a cada ano mais maturidade no processo, mas a coordenação é nossa. Agora, evidentemente, em todo o processo, inclusive o processo da educação, né, se você tem crime, se você tem coisas que acontecem, aí são coisas que não há que se falar de gestão, né? Nós precisamos aí responsabilizar quem fez o ato ilícito. É completamente diferente. Em nenhum momento, né, se observa que houve uma má organização ou que houve uma negligência. Eu acho que o INEP faz essa coordenação e eu te digo com muita tranquilidade, cada vez mais o consórcio aplicador, as pessoas que participam, as instituições, né, porque nós temos um comitê gestor conosco, lá na presidência me assessoram diretamente, que reitores de instituições, professores, nós temos também um comitê de especialistas na avaliação,
Isso vai criando. Eu acho que o Brasil está caminhando para fazer um processo cada vez mais seguro e qualificado. Mas quando vaza informação, quando tem erro de impressão, essa culpa é do consórcio aplicador, CESP, Ciência Gran Rio, se não me engano? Isso. Ou é do INEP, do Ministério da Não, Educação? veja, quando você pode ter vazamento de informação por negligência ou vazamento de informação por crime. E aí nós temos que responsabilizar quem cometeu o crime. Porque no processo de educação, em qualquer processo, existe pessoas que vão participar do processo. E é claro que nós vamos cada vez mais, estamos ampliando a segurança, o sistema ele vai se qualificando. Mas não há para se falar em responsabilização de gestores ou de quem está trabalhando quando você tem crime isolado. Professor, o senhor está falando em uma segunda edição do Enem nesse ano e o Enem chegou a um recorde de inscrições e isso deve resultar num aumento de custo também na mesma proporção. Numa conta rápida aqui, num valor que foi de R$ 55,00 por aluno, 56 por aluno no ano passado, o Enem desse ano vai chegar ali na beira dos 400 milhões pela edição. E o Tribunal de Contas da União chegou até a sugerir que o INEP fizesse pelo menos um rodízio de empresas ou abrisse uma licitação para fazer uma coisa mais democrática. Quanto o INEP acha que pode gastar no Enem? E se a sociedade tem que aceitar que o Enem seja feito por uma empresa sem licitação, sem os processos que são comuns ao país e a todos os outros ministérios, a todos os outros processos do país? Primeiro, Paulo, em termos de custo, o Enem em torno de R$ 47,00 por participante. É um terço de qualquer vestibular nesse país. Isso um vestibular isolado. Isso. É claro que você tem um pagamento. O vestibular custa em torno de R$ 110 a R$ 120. Então, nós estamos falando de um sistema que é extremamente eficiente para o país. E mais, o benefício que ele gera para a sociedade. E aquilo eu tenho que reiterar os números. Um estudante abre o seu computador, ele tem à sua disposição 101 instituições, 130 mil vagas. Não existe vestibular a um custo 3 vezes superior que faz isso. E a questão de ser é exatamente o que nós discutimos agora. Para você fazer um processo desse, você tem que qualificar, você tem que trabalhar com equipes, não é, que a cada ano vão acumulando experiências. Imagine se nós fizermos uma licitação a cada ano. Nós vamos correr risco, aí sim nós vamos ter um sistema muito caro, pelos problemas que podem ocorrer. Eu acabei de citar um problema que ocorreu agora. Isso tem sido um diálogo muito qualificado com os órgãos de controle. Eles têm participado conosco ativamente, nos ajudado muito nessa gestão e nessa decisão. E eu tenho convicção, e também por essa decisão que nós temos esses 5 anos, né, que os organismos de controle nos deram, exatamente porque tem uma qualificação. Eu espero e tenho convicção que o Brasil vai avançar cada vez mais e aqueles que são capazes de fazer provas vão verificar que eles se qualificando, eles podem no futuro estar participando conosco. Mas eu acho que fazer agora seria uma temeridade e seria aí sim um custo altíssimo pelos danos que poderiam ocorrer. Quanto vai custar esse Enem, professor? Olha isso, você pega, não vamos subir muito, até se você pensar por curso unitário... agora, né? Processos de segurança que devem aumentar o custo do aluno. Exatamente, mas como hoje nós estamos no custo de 47, eu vou esperar agora definir o número final, para que a gente tenha, então, o que nós vamos precisar de logística, não é linear, né? Nós podemos ter uma até redução. Quando você aumenta e tem uma otimização do processo, você pode ter até redução unitária. Mas, veja, eu reitero, 47 é mais ou menos um terço do vestibular convencional. 2 Enems custariam mais caro? Não é evidente, a operação é praticamente a mesma, né, Luciano? Se você hoje nós vamos estar em 1.632 municípios, então se eu for aplicar 2 Enems, eu vou ter que estar em 1.632 municípios, eu vou ter que envolver as mesmas pessoas, eu tenho que ter o mesmo número de corretores de redação. Praticamente nós duplicamos tudo, nós vamos ter que ter as mesmas etapas. O que faz no fim do ano poderia repetir a prova no meio do ano? Essa é uma coisa que é da nossa cultura, né? Eu conversei muito com o pessoal do SAT norte-americano, eles estiveram aqui, nós estivemos lá. Lá você tem um número maior, mas o estudante não faz várias vezes, até pelo sistema de entrada lá. No nosso, é natural que seja assim, eu entendo que nós iríamos ter praticamente uma repetição, não é? dos candidatos, ou seja, eles iriam se matricular em um e outro. Então, nós teríamos 2 exames, que seriam exames muito grandes. Professor, o Enem vai se consolidar mesmo como acesso ao ensino superior, porque quando ele foi criado em 98 era para colher dados para subsidiar políticas públicas que melhorassem o ensino médio. Depois de 10 anos, aí em 2009, ele passou a ter ser um acesso do estudante do ensino médio à universidade. Depois, certificação, acesso ao ProUni e outros programas do governo. Esse caráter de análise dos resultados do Enem para a melhoria do ensino médio foi abandonado?
O Enem tem hoje uma estrutura que permite, por exemplo, ranquear as escolas. A gente sabe que o Enem não ele é opcional, né? O aluno faz se quer ou não, mas ele sempre, o aluno carrega o nome da escola. Quando o INEP divulga os dados do Enem, a imprensa faz um ranking das melhores escolas, melhores colocadas no Enem. Isso a população lê aquilo e fala, olha, as melhores escolas em ensino médio, quando a gente sabe que a metodologia dele não permite esse ranqueamento. Vai ser mudada a prova, a metodologia da prova, para que ele seja só o acesso ao ensino superior, ou ele vai continuar tendo a finalidade de subsidiar políticas públicas para o ensino médio? Eu acho, Paola, que a beleza do Enem é exatamente isso. Nós pegamos o que tinha de muito bom e muito preciso que foi feito no passado, que era fazer o diálogo com o ensino médio, e, ao mesmo tempo, associamos a busca do acesso ao ensino superior qualificado. E não há contradição nisso, é possível fazer os dois. Tanto é que nós temos conversado com os especialistas, os nossos itens permitem isso, não é? Por isso na TRI a gente tem toda a preocupação de realizar e não podemos abrir mão disso. Aí também tem uma grande diferença, eu reitero, porque é o que tem mais experiência no mundo, o SAT, o College Board norte-americano, eles somente se preocupam com colocar o estudante no ensino superior. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter esse diálogo com o ensino médio, que é o nosso grande desafio. Então o INEM faz isso. Ele dialoga com as escolas, quando ele manda e envia o mapa de itens de cada escola, dos seus estudantes daquela escola, para que a escola saiba onde estão os seus estudantes. Ele faz esse diálogo pedagógico, tem que continuar fazendo isso. Se nós fizéssemos uma grande quantidade de Enem sem qualquer problema e colocássemos o estudante no ensino superior, mas não fizéssemos o diálogo com o ensino médio, nós falharíamos. Mas hoje esse diálogo existe de uma forma intensa. Os secretários estaduais... O que o MEC está propondo de mudança no ensino médio com base nos resultados do Enem? O ministro Mercadante está liderando uma discussão belíssima, em breve ele vai fazer o anúncio, com os secretários estaduais de educação, que têm sido completamente parceiros do Ministério, juntamente com a Secretaria de Educação Básica, nessa reestruturação do ensino médio. E, evidentemente, isso passa pelo Enem, pela capacidade que tem o Enem de fazer esse diálogo. Nós já temos várias secretarias estaduais que acompanham o Enem para e passo, dialogam conosco, recebem não somente para as escolas, mas também para os gestores municipais e estaduais. Então, eu vejo, Paula, que o Brasil conseguiu fazer um sistema, né, graças a contribuições do passado e de agora, que vai, ao mesmo tempo, qualificar e requalificar o acesso ao ensino superior e fazer esse diálogo com o ensino médio, que é fundamental. E o mais importante, fazer um diálogo agora que não exclui o ensino público. Mas vocês não ficam incomodados quando a imprensa ranqueia as escolas? Porque isso é quase um desserviço, né, para a população. O resultado das escolas ranqueadas acaba servindo como peça de marketing para as escolas particulares bem colocadas, não ajuda em nada a escola pública. E, enfim, o que o senhor acha desse ranking? O que pode ser feito para o Enem não ser usado com essa finalidade distorcida de fazer uma lista de melhores escolas? Nós temos conversado com a nossa comissão de especialistas e você está perfeito. Primeiro, o ranqueamento na educação não faz sentido, porque na educação nós não devemos e não podemos ter só um primeiro lugar. Nós queremos que todo o sistema melhore, não é? Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Mas você tem diálogos que acontecem. Quando se fala de educação, é sempre bom. Para mim, um dos maiores indicadores de qualidade é a inclusão. E se você observar no ensino médio, quem faz a inclusão são as escolas públicas. Então, muitas vezes nós temos uma escola com 10 alunos que foi muito bem no Enem, aparentemente o número está ótimo, mas qual é a inclusão que ela fez? Enquanto eu tenho redes estaduais, nos últimos anos nós colocamos no ensino médio, nós saímos de 3 milhões para 8 milhões. Nós estamos falando em 10, 12 anos. Então, veja, esse é um grande indicador de qualidade. Agora, é claro que quem faz essa inclusão são as escolas públicas, e aí, no caso do ensino médio, principalmente a rede estadual. Essa é uma grande inclusão, isso é qualidade. E aí, quando você vai olhar o Enem, ela pode estar um pouco abaixo das outras, ou abaixo de uma geralmente pública. Está, né? As Estão escolas abaixo. enfrentam realidades Por isso diferentes. é que quem observou quando o ministro Mercadante fez o lançamento do Enem, né, o Enem por escola, ele chamou muita atenção para isso. Ele mostrou o quantitativo, olha quantos alunos tem essa escola. Olha o que se está aqui, porque esse é um indicador fundamental para o Brasil. Então, eu acho que nós precisamos cada vez mais
estarmos dialogando com a sociedade. A imprensa normalmente pega, coloca, mas muitos têm feito essa qualificação, falado sobre a inclusão, mas eu acho que é um grande avanço que nós estamos fazendo, e eu acho que o Enem faz isso, porque sempre tem a pergunta pedagógica, né? É o currículo que influencia a avaliação que influencia o currículo, mas eu acho que aí nós temos um híbrido muito bom. Então, será que não está no papel do INEP pensar em outros indicadores de qualidade? Quer dizer, no caso do Enem, não só. O Enem mede só o que o aluno sabe, é uma coisa. Né? Será que então não teremos que ter um indicador de qualidade do ensino médio que colocasse a inclusão nessa conta, que colocasse a infraestrutura da escola nessa conta? O INEP está pensando nisso? Só complementando a pergunta, o SAT nos Estados Unidos ele faz 5 exames, mas ele não tem nota de corte. Tem outros critérios. Se é bom em esporte, se é de origem de minoria social, se é negro, são todo um pacote que faz o aluno ir para a universidade ou não. Dentro da pergunta da Karina, seria possível ter outros elementos que não apenas o Enem? Veja bem, vamos falar de avaliação depois de acesso, Mário, se me permite. Karina, o ministro já determinou isso, nós estamos fazendo esse estudo. Eu acho que o Brasil tem um excelente indicador, extremamente inteligente, que se chama o IDEB. O IDEB, o que ele aponta? O IDEB diz que nós queremos ter o jovem, a criança na escola e, ao mesmo tempo, que ela aprenda. É um produto extremamente inteligente, simples e que dialoga bem com a sociedade. Então, nós já temos um bom mecanismo de avaliação. E já temos condições de ter. O próprio INEP faz o Censo da Educação Básica, que tem indicações de infraestrutura, enfim, de do que tem na escola e o que não tem, Exatamente. Não é possível combinar? Isso é uma conta muito sofisticada? Não, o ministro já solicitou isso. Isso está sendo estudado e feito por uma equipe. O professor Ronca, que é um assessor do ministro, está coordenando isso conosco. E eu tenho a convicção que em breve o ministro vai estar anunciando isso. Não fazer uma modificação. Meses, professor? Não fazer uma modificação do indicador, né? Eu costumo dizer sempre que a educação é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente tem que ter todo cuidado, atenção, mas estamos tendo a agilidade necessária. Você não tenha dúvidas que nós vamos... Deixa eu só ir para o Mário. E o Mário coloca aí, então nós falamos de avaliação uma coisa, acesso é outra. E o Mário coloca bem a questão do SAT. É uma cultura norte-americana, é diferente da nossa. Nós tínhamos a cultura do vestibular. Então, qual era? Por isso é que eu digo sempre que nós precisamos comparar modelos. Né? Nós estamos fazendo uma migração de modelos que eu acho extremamente importante e boa para o país, que era o modelo do vestibular convencional, que apesar de ser muito bem feito pelas nossas instituições, ele tem em si mesmo, pelo seu próprio processo, algumas coisas que não permitam que ele seja democrático, que ele coloque aquelas vagas públicas disponíveis para todos. Então, essa migração de modelo é boa. Agora, no Brasil, as instituições têm liberdade, evidentemente, que têm autonomia para dizer, olha, eu vou selecionar pelo Enem, mais isso, mais aquilo. Mas a cultura brasileira, viu, Mário, não permite ainda que nós façamos isso. Eu acho que pode ser um passo e o Enem vai nos permitir fazer essa reflexão sobre o acesso. Aí é uma cultura norte-americana que Harvard faz de um jeito, Princeton faz de outro, usa parte daquilo, mas como você disse, olha o esporte, cidadania. No Brasil, nós não temos essa cultura. Pode ser que com essa migração de modelo a gente passe para isso. É preciso dizer o seguinte, olha, o INEP faz a prova e fornece a nota. A utilização da nota é de acordo com a autonomia da instituição. Professor, quando a gente fala em Enem, sempre o que chama atenção é o gigantismo do Enem. Tudo no Enem é superlativo. Esse número agora de inscrições, 7.800.000, eu acho que surpreendeu a todos, né? O senhor, o ministro Mercadante, tinham falado que estavam esperando em torno de 6 milhões e 100 mil inscritos. Então, vamos ver se esse número vai cair para isso em função que tem um detalhe de confirmação das inscrições agora. Mas, de qualquer maneira, é superlativo. A gente está falando de metade da população do Chile, que é um país que aqui no Brasil todo mundo gosta sempre de comparar, não é? Quando se fala em política pública, olhar para o Chile. Só que o Enem, que é o nosso exame de acesso, que está virando esse grande vestibular, ele mobiliza mais do que metade da população chilena. Pois bem, voltando à primeira pergunta aqui do programa, quando se vê esse aumento do número de inscritos, que fala muito da demanda que há no Brasil por acesso ao ensino superior, pelo pós-secundário, quando se pensa, então, o que vai ser do Enem daqui para frente, eu retomo a pergunta que o Mário fez no começo, até quando o senhor acha que vai ser possível manter esse modelo de uma prova nacional, única, na mesma data, todo mundo de norte a sul fazendo aquele exame e decidindo uma fase muito importante da sua vida? Olha, o tamanho do Brasil
dimensiona o tamanho do Enem. Por isso que nós estamos em 1.632 municípios, nós vamos fazer agora 2013, para atendermos um número grande de estudantes, para que todos tenham esse acesso, para que não fiquemos restritos à necessidade do estudante viajar até a capital para fazer o seu exame. Então, o tamanho do Brasil traz desafios, mas, ao mesmo tempo, nos qualifica para vencermos esse desafio. Nós só temos um exame no mundo maior do que o nosso, que é o chinês. E, de novo, eu vou reiterar, porque a gente discutiu com as pessoas que conhecem esse sistema há 100 anos, né? Trouxemos o pessoal do College Board, trabalhamos com eles ficaram espantados positivamente com o avanço que nós fizemos nesses 4, 5 anos. Então, eu não tenho dúvida, Demetrio, que nós vamos estar cada vez mais qualificados e, claro, nós temos demanda. Eu vou lhe dar alguns números interessantes. Não quer cravar um prazo aqui? Não, sabe por quê? Porque a educação você tem que ter essa serenidade para trabalhar, para fazer, e estamos fazendo. Eu não tenho dúvidas que nós estamos avançando. Eu vou lhe dar alguns números. Mas é uma promessa da presidente e do ministro Haddad, ter mais de um exame. Né? Não tenha Já dúvida, deu tempo Mário, do não processo. tenha dúvida que nós vamos caminhar para isso. Mas olha só, o que nós fizemos? Nós fizemos um exame onde nós vencemos todos os desafios logísticos. Pela primeira vez, nós tivemos um exame aproveitando as experiências anteriores, a inteligência colocada na prova. Nós não tivemos problema logístico nenhum, fizemos um bom exame. Muito bem. Vamos estar trabalhando isso mais. Temos cada vez mais uma adesão, porque os indicadores não são somente as inscrições. Não é? Nós temos maior número de instituições, maior número de vagas. As inscrições com muita maturidade estão em seus conselhos superiores, tomando a decisão de participar. E tudo isso nos dá muito mais musculatura para decisões futuras. Porque eu preciso, quando você fala, eu não tenho dúvidas, e o governo não tem, o ministro Mercadante não tem, que nós precisamos desse exame nacional. Agora, quando você tem mais instituições participando, nós vamos ter cada vez mais pessoas nos ajudando na inteligência do processo, no avançar do processo. Um ponto que o Ministério da Educação... Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, aí você volta. Nós já voltamos com o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa. Voltamos ao vivo com o presidente do INEP, professor Luiz Cláudio Costa, e o Demétrio vai fazer a pergunta depois de ter sido rudemente interrompido. Que nada. Professor Luiz Cláudio, o Ministério da Educação sempre colocou que o banco de itens era uma questão central para se pensar mais de um Enem por ano. O Enem, como a gente sabe, as questões dele são formuladas de tal maneira que elas possam ser comparadas de um ano para o outro e que se possa ver o desempenho dos alunos sem que haja influência de uma prova mais fácil ou mais difícil. Né? Isso é um método científico. Eu lhe confesso que cubro educação há mais de uma década. Até hoje não consegui entender a tal da teoria de resposta ao item, mas de qualquer maneira ela existe, está aí, é o que orienta o Enem. E o MEC foi muito claro ao dizer, já reiteradas vezes, que faltariam questões a esse banco, que precisaria ser um banco maior, mais robusto para se fazer mais edições do Enem por ano. Eu lhe pergunto, quantos itens tem hoje, quantas questões já estão formuladas, testadas e prontas para ser usadas em provas do Enem? Demetrio, vou lhe dizer, e até fazendo o agradecimento e mostrando a rede que nós trabalhamos hoje. Nós tivemos 38 universidades o ano passado participando conosco da construção de itens. Estamos, eu te digo, com muita tranquilidade, numa posição muito confortável em termos de itens. Por quê? Nós não fazemos isso só. Nós pegamos a grande experiência que existe nas instituições, professores que são treinados dentro da teoria de resposta ao índice, os índices, né, os itens que, da forma que o Enem se propõe a fazer, e por isso nós estamos numa posição muito confortável. Eu te digo que vamos continuar trabalhando muito. Você sabe que item, e você esteve presente quando o SAT, não se fala nisso, porque esse é o grande segredo de qualquer exame. O Ministério da Educação mantém essa informação secreta. Agora eu te digo o seguinte, nós estamos numa posição muito confortável, vamos continuar, as instituições têm participado conosco. Mas esse banco de questões já é suficiente para fazer dois Enems por ano? Eu te diria, Mário, que essa não é a nossa restrição hoje, o que nós estamos fazendo, eu repito, né? E a gente precisa colocar isso de maneira muito clara. Eu preciso exercitar o diálogo com o ensino médio, concluintes do ensino médio. Veja, nós temos 1.800.000 concluintes do ensino médio. 1.600.000 agora estão fazendo o Enem. Se eu fizer um Enem antecipado, esses estudantes não vão ter duas chances, ele tem uma só.
Então, essa é a ele primeira poderia posição. refazer o ano que Pois vem. é, ele vai refazer ano que vem. Mas veja, por enquanto, nós estamos trabalhando o seguinte, ele tem um grande número de vagas no final do ano e tem no meio do ano. Repito, agora nós vamos ter mais 40 mil vagas. Nós tivemos 130 e agora já no sistema de seleção unificado que vai ser aberto em junho, agora em junho ele vai ter mais 40 mil. Então, ele tem diversas chances para entrar na instituição de ensino superior. Mas nós estamos caminhando. A restrição hoje não é itens, estamos trabalhando e vamos continuar cada vez mais. Itens nunca é suficiente, você precisa ter mais. Eu só queria pontuar, assim, eu entendo a questão da segurança, é algo que ronda o Enem desde que ele foi criado nesse novo formato, não é? Chegou a ser adiado uma vez por 2 meses em função do roubo de uma prova na gráfica. Então, quando se fala em Enem, também se entende com clareza a questão da segurança. Mas a questão do sigilo em torno do Enem, eu acho que ela preocupa muito sempre, porque, como a Paola levantou aqui agora há pouco, o Enem, ao se transformar no grande vestibular nacional, ele tem o condão, a varinha mágica de induzir o ensino médio, de mostrar o que o Ministério da Educação entende que o ensino médio deve ser, como ele deve ser, o que deve ensinar. E eu acho que essa sinalização que o Enem pode fazer, ela passa muito pelas questões, claro que ancoradas em diretrizes, não é que norteiam essa elaboração de questões, mas de qualquer maneira passam pelas questões do Enem, por aquilo que o Enem pergunta. E aí, professor, até quando vai ficar em sigilo essa informação do número de questões que se tem no banco? Não, veja bem, número de questões não dialoga com o ensino médio. O número de questões é o número. Se eu te disser que tem tantas mil, não tem diálogo com o ensino médio. Segredo, veja bem, professor? O segredo é no mundo inteiro. Você pode observar qualquer exame semelhante, eu digo de novo, se você tiver a oportunidade de ter um encontro com eles. Perguntaram para o SAT, eles não fala mesmo, se eu soubesse eu não diria, olha... Mas o SAT faz 7 edições por ano, sendo que 6 delas no exterior, para alunos estrangeiros. Mas o SAT faz e sequer dá, o SAT sequer dá, o SAT sequer dá o gabarito e o caderno de prova. Então, não se dá para fazer. Por que ele faz isso, Demetrios? Ele não dá o gabarito nem o caderno de prova, porque ele reaproveita os seus itens. Nós fazemos de forma completamente diferente. Então, eu acho, em termos de diálogo com o ensino médio, veja... como vestibular, não é? Para dar transparência ao acesso, Paula, que começou a se divulgar, Paula, antes de continuar, eu queria que o professor explicasse rapidamente o que é SAT, que tem o sistema, telespectadores perguntando. É o sistema de acesso ao vestibular às universidades norte-americanas, é um deles, não é? É o mais tradicional, tem cerca de 100 anos. Então, eles fazem exames como o Enem, também da mesma forma, só que eles fazem diversas vezes ao ano, por diversas razões. Então, é um sistema, um dos sistemas ou um dos mecanismos de acesso a instituições norte-americanas de ensino superior. Mas então, Demetrios, veja, a questão do número de itens não tem nada a ver com o diálogo com o ensino. O diálogo nós fazemos, por exemplo, agora, nós vamos estar soltando em breve todo o caderno pedagógico do Enem 2009-2010. As instituições, as escolas estaduais, municipais, todas as escolas de ensino médio, recebem o banco de itens, o caderno pedagógico. Esse diálogo é importante. Os secretários estaduais de educação têm um diálogo pleno conosco, conhecem todos os detalhes do Enem. Então, isso é importante para que nós façamos o diálogo, viu, Paulo? Eu acho que é isso. Não tem os itens, depois o caderno, os estudantes têm. Tanto é que vocês verificam que várias escolas trabalham com os nossos itens que nós temos. O vazamento na última prova do Enem, lá em Fortaleza, se não me engano, não foi justamente porque o banco de itens do Enem era muito restrito e, para dar transparência ao processo, acabou sendo usado novamente itens que já tinham sido divulgados e os professores tiveram acesso. Não foi justamente por conta dessa restrição? Não, o vazamento foi o seguinte, para você usar a teoria de resposta ao item em qualquer lugar do Brasil, ele exige que o item seja exposto previamente, você tem que pretestar o item, porque no nosso caso, cada item tem 3 parâmetros, o parâmetro de dificuldade, o parâmetro que é capaz de fazer a discriminação de um para o outro e o parâmetro de probabilidade de acerto ao acaso. Então, para isso, você tem que testar de uma forma maciça. Em um dos locais que foi testar, a informação que nós temos, isso evidentemente está sendo averiguado, parece que uma pessoa pegou esses itens e utilizou de forma indevida. Então, não tem nada a ver com a utilização de itens ou com forma... Não tinham sido usados, eles estavam sendo pré-testados. Eles foram pré-testados e no pré-teste eles foram retirados, porque isso acontece em qualquer lugar, né? Se alguém faz isso... Mas, professor, a época, desculpa interrompê-lo, mas só para a gente entrar nessa questão, tanto da quantidade dos itens, quanto do que a Paula está falando sobre o vazamento dessas questões, né? Um colégio
do Nordeste conseguiu ter, os alunos tiveram acesso a quase 9 questões. Na época, o Ministério da Educação deu o tamanho do banco de itens, disse que tinha cerca de 6 mil itens. A hipótese era de que esses itens, que, né, a gente aqui está chamando de item, mas para o telespectador podem ser as perguntas, né? Então, é cada questão da prova. Quer dizer, algumas dessas questões precisavam ter um nível de dificuldade X e esse tipo específico de questão faltava ao banco. Quando o Demétrio, quando eu, quando o Paulo, quando a gente pergunta sobre o banco de itens, quantos itens eles têm, quantos itens estão prontos para uso, quanto eles custam, é para saber se esse banco de itens está confiável ou não. A gente não consegue, eu pelo menos não consigo imaginar por quê. Saber se o banco passou de 6 para 8 ou para 10 mil itens, poderia interferir na segurança do exame, né? A gente acaba clamando por um pouco de transparência nessa hora. É isso, acho que um pouco a preocupação aqui. Quer dizer, por que não dizer, né, quantos itens a gente tem, se estão preparados de fato para serem colocados? Se os meninos do Cristos, né, lá no Nordeste, tivessem feito a prova e esses itens pudessem, entre aspas, descansar por 2 ou 3 anos, provavelmente eles nem estariam mais no ensino médio e estariam longe de fazer o Enem. Seria mais difícil deles terem feito a prova e dessa mesma questão cair na prova do ano seguinte. Então, a questão do número de itens nos interessa bastante. Não, é qualificada a questão, e eu entendo que interessa, é por isso que eu estou dizendo para vocês. Primeiro, o edital que nós fazemos para a construção de banco de itens é público, vocês verificam. Eu publico um edital, normalmente, a cada 6 meses ou menos, a gente faz edital chamando as instituições, e elas participam em suas salas seguras, produzindo itens. O que eu te digo é o seguinte, nós estamos hoje em uma posição muito confortável. Agora, a questão é um pouco mais complexa, Karina. Por exemplo, tem itens que eu não posso deixar no banco, eu não posso aguardar 3 anos, porque eu tenho atualidades. O Enem, eu não posso só falar de passado. Então, tem itens que eu tenho que realmente pretestar e utilizar. Isso em qualquer parte do mundo. Ou então, você vai estar sempre falando em algumas... Naquele caso, especificamente, eram de matemática, isso, que parece onde estão as maiores fragilidades do banco, até onde a gente sabia. Em algumas áreas você pode fazer, em outras não. Mas toda a questão de construção de bancos de itens também é uma questão de tempo. Mas eu te digo o seguinte, hoje nós estamos continuando trabalhando muito, porque banco de itens é sempre bom ter mais, ainda mais na nossa característica. Eu repito, em alguns exames você sequer dá o gabarito e a prova porque você quer ter os itens que você pode reutilizar. Que é o caso do Enem dos presidiários. Nós não fazemos isso, nós estamos continuando a trabalhar. Então, nós estamos numa posição confortável, vamos trabalhar mais para esse banco, com muita atenção. As instituições de ensino superior têm trabalhado fortemente nisso e mais. Nós estamos qualificando cada vez mais as pessoas, os professores, a fazerem itens com a qualidade do Enem, que modifica um pouco, apesar das instituições saberem fazerem muito bem, com muita competência, os itens do vestibular convencional, pela própria TRI tem sua especificidade. Então, professor, mas nós estamos numa posição muito confortável, muito boa sobre os itens. E não podemos saber, então, quantos itens tem? O senhor tem insistido muito nesse diálogo com o ensino médio que o Enem faz. O senhor até citou que as escolas recebem mapas de questões de seus alunos, mas não é o que as escolas disseram recentemente, era que desde 2009 até o ano passado, por exemplo, elas pararam de receber um formulário, enfim, uma síntese ali de como os alunos tinham ido e não estão recebendo mais esse material. E os alunos também não recebem nenhum tipo de explicação das competências avaliadas que aquela nota que ele tem, que ele tirou, significa, por conta da TRI, que eu também nunca consegui entender de fato como funciona. A nota nem sempre, evidentemente, não bate com o número de questões acertadas, né? Depende muito de qual foi a linha de questões acertadas. Então, assim, que tipo de diálogo que o INEP conseguiu fazer até agora, se ele não leva para o aluno esse mapa de competências que ele se deu bem, e também para a escola não traz para a escola nem a linha de acertos de questões. A escola muitas vezes vai atrás por conta própria quando é escola particular, mas as escolas públicas ficam às escuras. Ao contrário, o que o Enem conseguiu trazer? Ele recebe. Primeiro, o participante recebe. Ele recebe seu boletim individual, ele sabe aonde ele está percentualmente em cada área, ele recebe isso individualmente. Com a senha dele, ele tem acesso. Eu sei que eu fiz o Enem. Então, você recebeu, você viu aonde você estava. Você não vê por área onde ele está, não vê. Você vê, se você pegar a matriz depois e verificar, porque essa matriz é disponível no site
do Enem, você vai verificar. Ela tá, não é. Você tem aqueles pontos, você sabe o que você dominou. Isso está ali. As escolas recebem mais, recebem o mapa de itens. E eu quero dizer outro avanço. Passaram a receber agora, né? Porque não receberam. Ano passado receberam e vão receber de novo. Deixa eu lhe dizer algo também que nós fizemos que vocês perceberam. Nós fizemos primeiro o guia de redação, que nós não tínhamos antes, todas as escolas receberam, principalmente as escolas públicas. Nós fizemos o guia da TRI, exatamente para que todos compreendam o que é a TRI e o próprio estudante saiba o que é a sua nota. Então, nós estamos avançando, é um processo de 5 anos avançando cada vez mais. E esse diálogo tem sido feito. Agora, nós vamos fazer todo o caderno pedagógico do Enem 2009 2010. Veja, nós oferecemos vistas pedagógicas da redação de 4.100.000 redações. Então, a gente pode ir lá e ver por competência. Você teve essa oportunidade de ver a sua redação. Então, esse diálogo está acontecendo. É um processo. Agora, claro, para isso, nós temos que sentar. Estamos sentando com o Conselho, com as escolas, para verificar qual a melhor forma de diálogo, o que é que nós temos que aprimorar. Mas tem sido feito, viu? E nós estamos cada vez mais aprimorando. Em termos de futuro, o que o senhor vê para o futuro? Modelo de educação, modelo educacional. Centraliza tudo? Porque no Brasil nós temos escola municipal, escola estadual, faculdade federal, uma coisa muito híbrida, e tem agora o Enem que tenta dar uma padronização para o ensino médio. Em outros países não é assim. A França, por exemplo, o Ministério da Educação Nacional cuida do faxineiro de uma maternal até o catedrático do Collège de France. É a segunda maior organização do mundo. A primeira é o Exército Vermelho Chinês, a segunda é o Ministério da Educação Nacional na França. Não seria melhor ter uma estrutura grande desse tipo? Ou o senhor acha que vamos descentralizar, vamos fazer por Estado, vamos fazer público de um jeito, particular de outro? Para onde se caminha? Eu acho, Mário, que o grande avanço que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, isso é muito bom para o país, foi que nós, de fato, não somente como figura de retórica, mas nós paramos de falar sobre aonde se deve investir em educação. Não se discute mais se é na educação básica, se é na educação infantil, se é no ensino superior. O Brasil, graças a grandes contribuições nos últimos anos, decidiu, olha, vamos investir em educação. Então, eu acho que o nosso modelo, a Constituição diz que o ensino fundamental, né, cabe ali, principalmente nos anos iniciais, aos municípios, depois nós temos o ensino médio aos estados e o governo federal é responsável pelo ensino superior. Mas, na realidade, hoje nós temos um sistema. Isso é muito bom para o Brasil. Então, esse diálogo nos ajuda muito. Eu acho que o nosso modelo é esse, é o modelo do diálogo, respeitando especificidades, mas trabalhando de fato como um sistema. Não é figura de retórica, mas é uma praxe de fato de ação da creche à pós-graduação, que tem que ser assim, e é um modelo nosso. Eu acho que o Brasil está construindo o seu modelo que, ao mesmo tempo que tem descentralização, que tem respeito à autonomia, tem o diálogo integrado. Eu acho que esse modelo nosso é um modelo excelente. E mais, a nossa história de educação, que todos nós sabemos, né, que temos grandes dívidas, ela vai sendo saudada com esse modelo. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. As contribuições têm sido dadas de forma republicana. Os níveis de classe, como é que se trabalharia? Desculpa, como é que é, Mário? Como é que se trabalharia com os desníveis regionais e de classe? Nós temos feito isso. Se você observar os avanços nossos, tanto para ofertar vagas públicas, vamos falar no ensino superior, o avanço que nós tivemos no ensino superior, tanto das universidades federais como dos institutos, buscou-se corrigir, não é, essa discrepância que nós tínhamos de oferta de vagas públicas por habitante. Então, procurou-se colocar campos em locais onde nós tínhamos necessidade da presença do instrumento público. Da mesma forma da educação básica. Se você observar os avanços no IDEB, nós verificamos estados. Claro que nós ainda temos uma necessidade muito grande de avanço, mas se esforçando muito e avançando. Eu acho que esse diálogo permite isso. E você faz uma avaliação nacional, porque a avaliação tem que ser para lhe mostrar mesmo essas disparidades que temos e te permite políticas públicas específicas. Por exemplo, as instituições, as escolas, né, os municípios que têm baixo IDEB, têm uma preferência do Ministério para colocar a escola em tempo integral. Então, as políticas estão muito articuladas com a avaliação e a avaliação é que nos permite corrigir essas disparidades regionais. Professor, o senhor falou de sistema de educação agora. O Brasil avançou bastante na interiorização das universidades federais. O Ministério da Educação, o governo federal, investe pela primeira vez em décadas na educação infantil. A educação básica nos municípios e nos estados estão avançando, seja com as políticas desenvolvidas em loco, seja com os aportes, a indução do Ministério da Educação, mas o gargalo é sempre o ensino médio.
O Enem, a proposta desse Enem gigante é para tentar resolver o problema do ensino médio. O senhor falou que o ensino médio pulou de 3 milhões para 8 milhões de matrículas em 10, 12 anos, mas está estagnado há 4, 5 anos nesses 8 milhões. A evasão no ensino médio é muito alta. E o senhor insistiu muito no diálogo do Enem com o ensino médio. Em termos de qualidade, como que o Enem pode ajudar em termos de qualidade o ensino médio? O senhor falou que o Ministério vai soltar, o INEP vai soltar cadernos pedagógicos do Enem de 2009 e 2010. Está um pouco atrasado isso, né? Esses cadernos pedagógicos serviriam para mensurar a qualidade do ensino médio? Como fazer para, de fato, o ensino médio avançar e o Enem contribuindo para isso? É o nosso grande desafio, Luciano, mas eu vou dar um testemunho seguinte. As secretarias estaduais de educação, os estados têm trabalhado fortemente no ensino médio, têm feito um esforço e nós temos avançado muito, com inclusão e com melhoria de qualidade. Veja, apesar de ser onde nós avançamos menos no IDEB, nós atingimos as metas, que eram difíceis, né? Nós estamos hoje com 3,7, nossa média era 3,7 no IDEB, melhoramos tanto no aprendizado como no fluxo. A taxa de evasão no ensino médio cai, a taxa de aprovação sobe. Mas ainda é muito alta? Claro, é alta. Nós precisamos fazer muito. Nós temos ainda de 15 a 17 anos, nós temos em torno de 900 mil jovens, quase 1 milhão que nós precisamos colocar para dentro da escola. Então, temos desafios, é o nosso grande desafio. É por isso que o ministro está liderando, o ministro Mercadante, juntamente com os estados, um grande projeto que ele vai lançar em breve para ações efetivas no ensino médio. Mas já não está em tempo isso? A gente está perguntando aqui de números do Enem, do TRI, de quantidade de bancos de item, mas como que o Enem, de fato, vem para melhorar o ensino médio? Não, ele já está melhorando. Veja, essas discussões que nós estamos tendo, elas seriam... Porque antes, se você observasse o ensino médio, ele era comandado por vestibulares de 2 instituições. E quem tinha acesso a isso era principalmente as escolas privadas. Hoje não. O Enem coloca isso disponível da mesma forma para as escolas públicas, começa a fazer um diálogo mais efetivo com os estados, isso já está ocorrendo. Isso está ocorrendo e vem sendo feito com uma velocidade que nós precisamos ainda cada vez mais melhorar, né? Fazer avançar, mas isso vem sendo feito. Tem uma mudança grande. Quando você pega o vestibular convencional e para quem essa vaga pública era disponível, nós vamos observar que nós tínhamos uma distorção muito grande. Hoje não. O Enem já consegue democratizar, permitir o acesso, o diálogo com a escola pública hoje é muito mais efetivo do que qualquer vestibular de grande universidade fazia. Mas o jovem não olha... Vamos ter que fazer mais um rápido intervalo e voltamos já para falar de educação com o professor Luiz Cláudio Costa. Voltamos ao vivo para a entrevista com o matemático especialista em educação, Luiz Cláudio Costa. Professor, cotas raciais, entrada no ensino superior. Eu primeiro queria saber quantos negros e quantos índios entraram a mais desde a adoção das cotas. Segundo, há uma diferença, que se chama delta, entre a nota do cotista e a nota do sujeito que está na maioria, que é cerca de 1 a 1,5%. Em alguns lugares chega a 3%, se não me engano, na Amazônia. O senhor acha justo essa diferença? Um branco recebe nota 5 e um de origem negra recebe nota 4 e ganha, ele vai para a vaga, o que ganha tem a nota 4. É justo esse delta ou deveria ser diminuído? E quantos se beneficiaram dessa política de cotas? Eu acho que viu, Mário? O Brasil tem um histórico de educação que nós sabemos que tem uma exclusão. E se nós observarmos o número de 97 para 2011, nós vamos verificar que nós conseguimos avançar com a presença dos negros, mas muito abaixo ainda do que nós poderíamos. Nós partimos aí, chegamos a 4% dos negros no ensino superior, 11%. Os 20% mais pobres também, nós temos um número muito pequeno ainda em relação aos 20% mais ricos. Então, o Brasil colocou agora, efetivamente, através da lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, a lei das cotas, que começou esse ano com 12,5%. Então, se nós pensarmos aí no número de vagas que nós temos disponíveis, né, você consegue agora, e vamos chegar até, nos 4 anos, a 150 mil
jovens que vão ser de acordo com a cota. E é importante, e tem que ter uma diferença, porque senão não tem sentido nós falarmos em cota. Agora, essa diferença não pode causar uma grande distorção, uma grande injustiça. Isso não vem acontecendo. Nós observamos que o cotista tem um bom rendimento, tanto na entrada quanto na sua permanência na educação superior. Porque várias instituições já utilizavam os mecanismos de cotas mesmo antes da lei. E o que se mostra é que o rendimento deles é muito próximo, em alguns casos até superior do que o não cotista. Ou seja, quando a chance é dada, eles aproveitam. Os 4 anos até o fim. Completamente, tem uma taxa pequena de evasão. Eu acho que isso é muito bom para o Brasil. Eu acho que nós precisamos fazer isso, é uma questão de justiça social. Nós precisamos corrigir algumas coisas do passado. Evidentemente que o Ministério está monitorando muito isso. O ministro tem pedido muita atenção, porque agora nós começamos com 12,5%, agora já será 25%, 75% e 100%. E se nós não fizermos esse monitoramento e esse diálogo, tanto com as escolas públicas, né, de ensino médio, como com as universidades, nós podemos correr risco de distorções, mas estamos acompanhando muito. E essa diferença entre um de nota, um grau de nota, em alguns lugares na Amazônia 3, por que isso? Pelas características e pelas especificidades, né? Em alguns casos, onde nós temos mais, por exemplo, a população indígena. Então, temos alguns cursos que têm especificidade, isso é natural. Como também nós temos diferenças de notas, se você observar uma universidade do Sudeste e uma universidade do Nordeste. Não significa que uma é melhor do que a outra, é característica de cada uma. E agora, papel que tem a diferença de um, o senhor acha razoável? Razoável, não vejo. Olha, eu não vi nenhuma distorção, analisamos em detalhe todos os dados e não vimos nenhuma distorção. Eu acho Mas que por que se era só 1% a diferença de nota, por que havia tão poucos negros entrando, prestando esse exame? Não, mas é uma coisa interessante. O que acontece? Se você pegar os estudantes, os concluintes da escola pública, a grande maioria está na educação pública, não é? E se você pegar os da escola privada, se você pegar os 250 mil melhores da escola pública, eles têm rendimento superior aos 250 mil da escola privada. Ou seja, nós temos nas escolas públicas pessoas que têm um excelente rendimento, mas evidentemente que isso não é verdade para tudo. Eu tenho ali o quintil superior, mas eu tenho outros. Então eu preciso agora pegar esses outros, qualificá-los, porque o sistema de cota ele tem uma coisa interessante. Além dele permitir fazer com que o estoque receba uma oportunidade que é corrigida pela cota, ao mesmo tempo ele incentiva cada vez mais a escola pública a melhorar a sua performance. Então ele tem também o efeito de melhorar o rendimento. O que acontecia, porque nessas cotas agora, o que está entrando nesse agora no primeiro ano da cota? Esses estudantes que tinham um bom rendimento. Eles entram pelas cotas com uma nota muito próxima à livre concorrência. Evidentemente que isso não vai continuar assim nos próximos anos. Por isso que a universidade tem que se preparar para a tutoria e a escola pública também se preparar para melhorar esse estudante. Pô, que balanço, só terminando esse tema, que balanço o senhor faz da avaliação que se fez no começo das cotas? Lembro, a grande imprensa, os editoriais dos grandes jornais brasileiros contra as cotas. Diziam que ia acirrar a luta racial, que os cotistas iam abandonar a escola, que ia criar uma distorção horrível. Estamos vendo que é de um ponto só. Qual o balanço que o senhor faz dessa atitude, vamos dizer, da elite brasileira em relação às cotas? Eu acho que é isso, né? Lamentavelmente, é histórico da nossa educação, que era uma educação de exclusão, e alguns repetiam isso, alguns porque acreditavam nisso verdadeiramente, outros porque queriam manter um status quo que precisava ser modificado. E veja que nenhuma dessas teorias da catástrofe, hoje o que nós temos é uma convivência muito harmônica, a Universidade Brasileira hoje representa mais do que nós somos, com uma boa representação dos negros, que ainda tem que aumentar, é preciso colocá-los mais lá, porque nós precisamos porque são pessoas que têm competência, que têm qualidade e que tinham exclusão por outras razões. Então, veja, nenhuma dessas teorias se sustentou. Não há, por todos os dados que nós temos, porque antes nós tínhamos opinião, né? Hoje nós temos os dados claros, que não há nenhuma contradição entre as cotas, entre a justiça social e a excelência e a qualidade. Nós não podemos abrir mão disso também. Nós temos que fazer isso sempre modulando, né? E nós verificamos que essas políticas, além de necessárias para o Brasil, elas são compatíveis com o ensino que nós queremos. Professor, tem uma questão que as escolas, a lei não diferencia as escolas públicas das redes estaduais com as escolas técnicas federais e escolas técnicas estaduais, que são a ponta da escola pública de qualidade e são escolas que têm vestibulinho para acesso e, na maioria das vezes, tem alunos que vieram do ensino fundamental particular, alunos de renda superior à média das escolas públicas.
não é um problema, não causa uma distorção. Essas vagas não vão ser, e na maioria das vezes os cursos realmente concorridos, você vai lá olhar, as vagas são preenchidas por alunos dessas escolas técnicas federais ou estaduais, isso não causa uma distorção na lei? Não é algo que o INEP está olhando para essa questão? Apesar de extremamente qualificada, Paulo, não trazem por duas razões. Primeiro, porque esses estudantes dos colégios de aplicação ou dos federais, como você disse, eles passam pelo sistema de livre concorrência ou de cotas. Eles não precisam estar no sistema de cotas para passar, eles passam, eles têm boa pontuação. Esse é o primeiro ponto. Se ele escolhe por de cota, ele entra mais fácil. Né? Não, às vezes não. Às vezes o sistema de cota, você tem mais concorrência do que o de livre concorrência. Por isso que a pessoa tem que fazer decisão antes. No próprio sistema, no SISU, muitas pessoas preferem ir pela ampla concorrência. Então, esse eles passam de qualquer forma, em um e de outro. E, além disso, o percentual é muito pequeno. Nós estamos falando de menos de 1% dos estudantes do ensino médio que concorrem nessas escolas, porque a participação federal é muito pequena. Nós temos uma grande participação dos estados, participação do município também pequena, das escolas municipais que têm o ensino médio, depois vem as privadas, e aí é uma participação muito pequena. Então é isso, eles já entravam, não é? E além disso é uma participação muito pequena. Professor, considerando que a lei de cotas ela está sendo implantada gradativamente, não é como o senhor falou, agora para 2014 já vão ser 25% das vagas em todos os cursos, em todas as universidades federais. E aí eu acho que o que o Paulo está levantando é que à medida em que a lei vai sendo implantada, e lá para 2016, não é, quando metade das vagas, então, forem ser preenchidas pelas cotas, e considerando que é em todo curso, e considerando que no Brasil entrar num curso de medicina é o sonho de milhares de pessoas e muitos querem, poucos conseguem proporcionalmente aos que querem, o Ministério da Educação, o senhor acha que é preciso aperfeiçoar a lei para, de alguma forma, lá para frente, garantir que a cota seja, de fato, para aquele aluno que melhor representa a rede pública, que é o aluno da rede pública municipal e estadual, e não o aluno da rede federal, onde muitas vezes, para ingressar na escola técnica, já tem que fazer um concurso, já tem que fazer os vestibulinhos, não é, como são chamados. A resposta é a mesma, Demetrio. Veja só, primeiro, o percentual é muito pequeno. Segundo, esses alunos dos colégios de aplicação ou das escolas federais, eles passam com cotas ou sem cotas. Eles não precisam entrar na cota. Na livre concorrência, eles entram. Então, quando nós aumentarmos o número, o que vai acontecer? E você falou um ponto importante. A grande questão das cotas é isso, é por curso. Porque antes nós tínhamos cotas, não é? Mas agora não, nós temos que fazer por curso, o que é justo para o Brasil. Mas aí quando o senhor fala que são poucos alunos nas federais, claro, de fato são, mas quando a gente pensa que daqui a pouco serão 50% das vagas e que existem cursos que têm poucas vagas em algumas cidades, em alguns estados, onde a disputa é elevadíssima, o senhor não vê necessidade em se falar num aperfeiçoamento dessa lei de cotas para criar algum tipo de, não sei qual seria a expressão, uma barreira, algum tipo de obstáculo, digamos assim, para esse aluno da rede pública, que é um aluno claramente diferenciado dentro da rede pública. Mário, só para ter uma ideia, essas escolas federais, elas, na média, os alunos vão melhor do que os alunos da escola privada. É isso, Demetrio. Veja, você já respondeu a pergunta. Eles vão melhor do que a escola privada, eles não precisam da cota, eles entram na ampla concorrência. Nós fizemos o estudo. Hoje, os dados que nós temos nos apontam que não é necessária a correção nesse sentido. Porque esses alunos, você mesmo disse, eles têm um rendimento, eles entram na ampla concorrência, eles sequer vão para cotas. Então, agora é claro, nós vamos estar monitorando tanto nas universidades, o ingresso, a tutoria, o que precisa ser feito, observando a entrada, mas os dados hoje nos dão muita tranquilidade, que o sistema faz a correção social que a lei busca fazer no seu princípio, sem causar distorções. Mas isso tem que ser monitorado ou não. E o que o senhor acha desse percentual de 50% que o Congresso aprovou na lei? O senhor acha que é um percentual adequado, é um percentual baixo, é um percentual alto? Eu acho profundamente adequado, tanto é que foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, foi amplamente debatido por anos, com discussão que envolveu vários especialistas, e eu acho que mostra. Mas o senhor disse que nós queremos mostrar isso. Para ver cotas precisa haver diferença de notas. Isso. Não pode ser muito grande. Se essa diferença diminuir... Mas não vai diminuir, Mário. Eu acho que por isso que eu te disse, quando você vai aumentar, porque é o que eu te falei, agora nós pegamos os melhores, não é? Das cotas. Ano que vem agora já vão ser 25, depois 75, 50. Então é natural que haja
né, uma ampliação dessa diferença, mas também tem a convicção que não vai trazer grandes distorções, que seria criar uma injustiça de outro lado. A gente está monitorando isso por curso, por instituição, vamos continuar, é uma coisa nova, começou agora, os primeiros dados nos dão muita tranquilidade. E as providências estão sendo tomadas também com antecedência, porque o que nós precisamos fazer? As universidades se prepararem cada vez mais para aquele estudante que ali entrar e tiver uma necessidade maior, ter a tutoria, ter a monitoria e, ao mesmo tempo, as escolas públicas de ensino médio se preparar para qualificar melhor o seu estudante. Eu acho que a cota traz esse fato também da motivação, do estudante saber agora que ele tendo um bom rendimento, que vai ter disputa, evidentemente. Eu estou falando de, olha bem, 1.800.000. Nós oferecemos 130 mil vagas. Se eu pegar só os egressos, os concluintes de escola pública, são 1.800.000. Tinha 130 mil vagas. Então, se eu pegar 50%, eu vou ter uma grande concorrência. Eu vou entrar os melhores ali. Então, isso vai nos ajudar muito a avançarmos cada vez mais. Eu queria falar um pouquinho de algumas outras atribuições do INEP, que a gente no Enem e acaba esquecendo de outras coisas. O INEP sempre fez o censo escolar, né, e levanta dados estatísticos muito importantes para a gente que trabalha com educação e também para os gestores públicos. De uns tempos para cá, a gente não está encontrando com muita facilidade a média de alunos por turma, média de horas diárias de aula, a taxa de distorção e idade séria. Esses dados, de alguma maneira, eles ficaram na sinopse do censo escolar e a gente não consegue mais encontrar esses dados. Por que esses dados não estão sendo mais divulgados por município, por estado, por região? Outra coisa que saiu do ar também foi do Data Brasil, onde a gente tinha um recorte muito bem feito da situação na educação básica, da educação infantil até o ensino médio, por escola, por região, a gente podia fazer o recorte que a gente tem. Outra coisa que o INEP não divulga mais é o investimento feito em educação por entes federados, né? São dados que o INEP levantava e agora a gente não está tendo mais facilidade de acesso. Onde estão esses dados? Por que não se divulga mais essas Estamos informações? fazendo, Paula, e curiosamente, despachei hoje de manhã com o ministro Mercadante exatamente defasagem da idade séria por município, por estado, discutimos, ele nos deu uma sugestão, ele em breve vai estar divulgando esses dados. Por que nós ficamos nos ele 2007, vai dar 2009 boas notícias sem esses dados? por uma série de razões, viu? Eu quero até agradecer ao governo, né, da presidenta Dilma. Nós agora conseguimos, o INEP é isso, ele tem uma série de funções, né, por uma série de razões históricas, ele precisava de pessoal, agora nós conseguimos contratar 140 pessoas, isso é muito importante para o Instituto, ele vai se fortalecendo. Vocês estavam com 337 e contrataram mais 140. Veja, só esse ano são 22 milhões de avaliações que nós temos que fazer. Né? Isso é todo um processo, as equipes, é a mesma equipe que tem que pensar no banco de itens do Enem, a mesma equipe que pensa na Prova Brasil. É um problema de estrutura mesmo. Não, eu acho que é um problema do crescimento que é muito bom para o Brasil das demandas educacionais. Então, das demandas ou do Enem, professor? Não, das demandas educacionais, todas elas, não porque é o Enem. Porque coincide a data da divulgação ter ficado mais esparsa com a data da implantação do novo Enem. Não. Desculpa, Paula, voltei para o assunto Enem, mas... Não, primeiro, o Enem é uma parte importantíssima da política educacional brasileira. Então, nós estamos falando de política educacional. A política educacional brasileira, ela se consolida e é bom, porque são bons problemas, trazem boas demandas, e o INEP, como eu te disse, ele está cada vez mais estruturado, se reestruturando para fazer isso, para atender com qualidade. Então, podemos ele pensa esperar e faz. investimento por ente federado em breve? Em breve, já está apesar também de ter ficado desde 2009, né, Paulo? O último dado que eu encontrei. Nós estamos, viu, Paulo? Eu tenho feito isso muito com a equipe lá trabalha com muita competência, com muita dedicação, mas realmente uma série de coisas. É natural que isso ocorra, até as demandas da educação brasileira, ainda bem, são muito grandes. O senhor é a favor da transformação do INEP num órgão separado do MEC? Porque, afinal, esses dados que que o INEP levanta acaba sendo uma avaliação das próprias políticas públicas do MEC. O senhor acha que deveria funcionar separado, como acontece nos Estados Unidos, no México, em outros lugares onde existe um órgão que cuida das avaliações externas? De maneira alguma. Eu acho que é extremamente importante que o INEP esteja integrado no Ministério da Educação, porque senão ele vai ser um instituto que vai dar indicadores. Não, hoje nós podemos, juntamente com o Ministério, discutir as questões, as políticas, porque qual é a função do INEP? Pegar o dado, transformar esse dado em informação, informação em conhecimento, conhecimento em política pública juntamente com o Ministério. Então, eu não veria o menor sentido. E esse diálogo é feito com facilidade, porque a gente não ouve o crédito do MEC aos dados do INEP quando lança alguma política pública. Olha, eu tenho procurado trabalhar isso muito. Veja que todos os dados quem lança é o Ministro da Educação e tem que ser assim. O INEP trabalha com o Ministério da Educação, dentro das políticas, todas as políticas, o ministro nos chama,
Toda decisão que ele toma é subsidiada em dados, evidentemente, de quem tem o INEP, mas tem que estar de forma integrada. E nós também participamos de discussões integradas. Eu acho que é fundamental para o Brasil ter essa autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Existe um movimento dentro do INEP para transformar o INEP, para ele se libertar do MEC? Não, o que nós discutimos com muita tranquilidade, logo que eu entrei, alguns diziam, olha, mas nós temos que ser independente. Eu disse, não, nós temos que conhecer a nossa missão. Claro que eu sou consciente qual é a missão do INEP, nós temos que fazer isso, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar integrados a uma política educacional. Eu não vejo o menor sentido que nós fôssemos institutos que vão soltar índices sem nenhum compromisso com a política. Eu acho que é de fundamental importância para o Brasil. Por exemplo, são independentes de qualquer órgão. A educação é completamente político diferente da economia, né, Paulo? Funciona. Então, mas a educação é completamente diferente da economia. Você pode soltar índices. Aqui não, nós temos que falar dos índices, dos indicadores e da política em conjunto. Nós temos que estar juntos. Eu não vejo a menor condição de fazermos nós isso. vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já com o presidente do INEP, Instituto Nacional de Pesquisa e Educação, Luiz Cláudio Costa. Voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa. Professor, o ProUni, uma das críticas que se faz é que está se criando redes, centenas, milhares de escolas particulares, faculdades particulares, que se preocupam exclusivamente em dar o diploma. E o ensino é muito fraco e cacifado pelo Estado brasileiro. O que o senhor acha disso? Olha, Mário, vamos pegar a educação superior brasileira. Praticamente nós temos 5 programas, né? Nós tivemos a expansão das instituições federais de ensino superior, o programa Reúne, que ampliou, praticamente nós tivemos uma duplicação, triplicação das vagas nas instituições federais, foi extremamente importante, criações de novas universidades de campus, então esse é um programa. Os institutos federais, que é um belíssimo projeto pedagógico desse país, belíssimo projeto pedagógico, pelo compromisso que tem com o ensino tecnológico, pelo compromisso que tem com a formação de professores com a licenciatura pelo ensino superior, também uma grande expansão. Aí nós temos o ProUni. O que faz o ProUni? Ele tem uma vaga pública em instituição privada, e isso é de extrema importância. Nós temos aí o quê? 1.200.000 estudantes nesse país já beneficiados pelo ProUni. E nós temos o FIES, o financiamento estudantil, que é um juros negativo de 3,4% ao ano, que também nós já chegamos a mais de 800.000 matrículas, né, financiamentos do FIES. E temos a Universidade Aberta do Brasil, né, a UAB, e além do ensino à distância. Então, são esses 5 projetos que nós temos, tudo mais. Essa expansão, veja, com esses projetos, nós passamos de 3 milhões de jovens no ensino superior, de pessoas no ensino superior, para 6 milhões e 700. Com que qualidade? Isso que eu ia dizer. Isso, se não tivesse o contorno da qualidade, seria um grande problema para o Brasil. Mas aí tem a lei dos sinais. Então, tudo isso tem um contorno da qualidade. A lei dos sinais retira do sistema, e o ministro Luiz Mercadante mostrou isso com muita clareza nas suas decisões, já havia sido feito antes, mas agora nós completamos o ciclo. O ministro fechou cursos, proibiu vestibulares através das séries, que vem fazendo uma atuação. Isso vai continuar. As bolsas do ProUni têm que ter qualidade. Se não tiver qualidade, está fora do processo. Não é? O financiamento FIES tem que ter compromisso com a qualidade. Então, a expansão brasileira, que foi uma expansão sem precedentes, pode fazer uma análise no tempo, ela é uma expansão que tem o contorno da qualidade. E não tenha dúvidas disso. Vai continuar dessa forma, a determinação do ministro Mercadante. Se não tiver compromisso com a qualidade, está fora do ProUni, do FIES, do ensino superior. Professor, o que o senhor acha do modelo de avaliação hoje do ensino superior? Porque hoje as notas são dadas dentro do próprio grupo, né? Não existe uma nota absoluta. A média é feita pelo grupo, e aí a maior parte, eu não sei explicar isso direito, talvez você saiba melhor, mas não são notas absolutas, e a instituição e os cursos são sempre avaliados em relação ao seu grupo. Essa é uma reclamação antiga das instituições privadas, né? Que eles não teriam notas absolutas. Acho que, então, eu queria saber o que o senhor acha, se esse modelo é o mais adequado. E também há especialistas que criticam esse modelo, dizendo que ele favorece muito as instituições públicas.
Queria saber um pouquinho o que o senhor acha. Na realidade, não é assim. Se nós observarmos os indicadores dos sinais, eles permitem tanto a instituição pública como a instituição privada que tenha compromisso com a qualidade avançar. Agora, evidentemente, o que você diz com muita propriedade? Se nós tivermos no Brasil 2.300 instituições de ensino superior, que é o que nós temos hoje, 2.365 instituições de ensino superior, todas elas foram instituições de excelente qualidade, eu vou ter instituições 1, 2, 3, 4, 5, porque o sistema é relativo. Mas, nesse momento, eu não estou dizendo que a instituição 4 é melhor do que a instituição 1. Se nós chegássemos a esse extremo que eu estou lhe dizendo. Eu ia dizer o seguinte, ó, essa aqui está agregando mais do que essa, mas todas são muito boas. No estágio que nós estamos, nós podemos claramente fazer um recorte e dizer, olha, as instituições 3, 4, 5 estão aqui, as 1 e 2 têm deficiências que precisam ser sanadas. Então, hoje é um instrumento muito bom. Eu acho que é um instrumento muito inteligente de avaliação, com indicadores excelentes, né? Nós temos o IGC, que me dá a visão geral da instituição, eu tenho o conceito preliminar de curso, o CPC, eu tenho o CC, eu tenho a avaliação que é feita pelos estudantes, o ENAD, mas eu tenho a visita em loco. Eu acho que o sistema do Brasil, pela complexidade da nossa matriz de instituições de ensino superior, é um sistema extremamente inteligente e nos permite ter uma visão da qualidade da educação brasileira. E o senhor, professor, o que está emperrando a prova docente, a prova nacional do concurso para o ingresso na carreira docente? Já foi anunciado milhares de vezes, já mudou de nome, já mudou de foco. Agora, em março, a gente teve a chamada aí para elaboração dos itens. Não está muito devagar esse processo? Tem alguma entidade de classe emperrando? Não, existe alguma resistência? Não, ao contrário. O que acontece? É exatamente o que você disse. Primeiro, tivemos que fazer a construção da matriz. Teve o diálogo primeiro que foi feito, assim que eu entrei. Tivemos que construir a matriz, chamamos especialistas, não se faz isso, né, porque você tem que dialogar com os estados, com os especialistas. Não, mas a elaboração da matriz, não, a elaboração, quando eu entrei que nós começamos a elaborar a matriz. A avaliação dos professores, né? Nós ingresso não tínhamos, na carreira não é isso, seria o ingresso. A ideia seria nós ajudarmos os estados e municípios a fazer a contratação de professores apontando o que se quer de um professor nesse país. Então, veja, itens, é isso, eu não podia começar. Então, nós chamamos as instituições para elaborar os itens. Eu tive que fazer um pré-teste, já realizamos esse pré-teste, para mim validar a matriz. Então, veja, o processo educacional é esse processo. Então, não dá para nós fazermos, olha, vamos fazer, não é simplesmente pegar 40 questões, você sabe bem disso, fazer uma prova. Então, nós construímos a matriz, fizemos o pré-teste que realizamos no ano passado para validar essa matriz. Validada a matriz é que eu tenho que começar a construção de itens. Então, estamos fazendo isso agora. Como a gente vai ter má formação dos professores? Ano que vem já? O governo tem medo de revelar com essa prova docente que é um super concurso, um concurso nacional para o ingresso do professor no magistério? Ele tem medo que com essa prova revele a má formação dos professores? Não, Luciano, primeiro veja bem, o que nós temos hoje no Brasil? Se nós pegarmos aí, nós temos 2 milhões de funções docentes nesse país, nós temos quase 80% que têm o nível superior. Aqueles que não têm, nós estamos trabalhando com a Universidade Aberta do Brasil, matriculando com as instituições para que ele possa ter a sua primeira ou sua segunda graduação. Então, essa qualificação está sendo feita pelos estados, os professores estão se esforçando muito. Eu acho que o avanço que nós temos na educação brasileira deve-se a eles também. Claro que temos deficiências que temos que sanar. A prova é outra coisa. A prova é o seguinte, hoje os municípios e os estados fazem o ingresso, né, do seu profissional. E foi solicitado pelos estados, pelos municípios, um belíssimo diálogo, para que houvesse uma matriz nacional, onde aquele que quer ingressar na carreira fizesse. Então, não é para avaliar professor, ela não tem esse objetivo. Mas, professor, o senhor acha que a universidade brasileira forma bons professores da educação básica? Não tenho dúvida que sim. Nós temos belíssimos cursos de licenciatura, nós temos um programa nesse país chamado PIBID, que tem transformado a formação de licenciados nesse país. O Enem serviu para qualificar cada vez mais o ingresso e reduzir a evasão. Então, esse esforço concentrado, a Universidade Aberta do Brasil tem formado professores de altíssima qualidade. Mas por que a imagem que a gente tem da educação brasileira é que é uma educação que, ainda que hoje consiga atender a todos, pelo menos nos anos iniciais, ela é uma educação de baixa qualidade? Não, os desafios são muitos, né, Demétrio? Primeiro, nós temos a questão do piso, nós temos a valorização social do professor, nós temos desafios imensos que, historicamente, serviram para retirar de sala de aula alguns professores e desestimular outros, apesar de todo o empenho dos que lá estão. Então, os desafios são esses, mas existe um esforço, existe uma qualificação. Agora, temos muito o que fazer. Eu não tenho dúvida. A gente ficou falando muito aqui dos indicadores que o INEP produz, são milhões, não é? Mas o INEP ele não mexe na questão estrutural. E aí, claro, não é papel do INEP isso,
que é a carreira docente, a formação do professor, e talvez o Enem é que pudesse sinalizar alguma forma. Talvez por isso eu acho um pouco a ansiedade dos colegas e minha, de todo mundo que acompanha a educação, de ver essa infinidade de informação que o INEP produz e a gente ficar querendo, de alguma maneira, isso sirva para que a educação possa ter mais qualidade na ponta, que é o que importa para o aluno. Demétrio, a Fundação Vitor Tivita fez recentemente uma pesquisa sobre a qualidade dos cursos de formação de professores, licenciaturas e as faculdades de pedagogia. Não existe didática nem nas licenciaturas, nem na faculdade de pedagogia. Então, o professor sai sem saber como ensinar. Ele sabe o conteúdo, mais ou menos, e não sabe como ensinar. Essa prova docente vai levar em consideração as didáticas específicas de cada área para tentar fazer o caminho inverso pela prova docente, mudar a realidade das faculdades e das licenciaturas que formam professores, porque da universidade não parte isso. As universidades não incluem didáticas específicas, que é um conhecimento novo, mas nem tanto, que já deveria estar incorporado nos currículos de formação de professor. Como é que a prova docente vai contemplar isso? Paula, é um dos mecanismos, mas veja, eu vou lhe dizer outro que, para mim, é um dos belíssimos programas desse país, que é o Programa de Incentivo à Docência, o PIBID. Nós temos mais de 50 mil bolsas, um programa coordenado pela CAPES de uma maneira muito eficiente, que tem transformado a realidade. Porque o estudante de licenciatura, ele recebe essa bolsa que tem um valor até superior à bolsa de iniciação científica e ele tem que atuar em escolas públicas, ou seja, ele leva a necessidade, a demanda da escola pública para dentro da universidade. Essa é a nossa ideia de criarmos essa necessidade, como você diz, da didática. Está mais de R$400, Luciana, não me recordo valorizado. É um tipo de uma residência? Mas é uma bolsa maior do que a iniciação científica. Então, ela é extremamente importante em termos de valorização do estudante. É como se fosse uma residência pedagógica? Mais ou menos. E veja, o que eu tenho recebido de todos os estudantes, o que eles recebem? Primeiro, a valorização daquele que faz licenciatura, é essa modificação, tanto a universidade chegando na escola pública, como a demanda da escola pública chegando na universidade e nos ajudando realmente a repensar os currículos. E a universidade tem sido aberta para essa... Extremamente aberta. Veja, nós temos 53 mil bolsas, a expectativa é que temos 75 mil já esse ano e o próximo. Isso é muito bom. Então, esse é um dos instrumentos. São vários outros, né? E, como você disse, a prova também pode ser um deles. Mas as ações têm sido feitas para nós valorizarmos a docência. Outra coisa, o FIES, que nós comentamos há pouco. O estudante que faz FIES licenciatura, né? Ele depois, se ele for atuar em escola pública como professor, ele tem a sua dívida completamente em 100 meses, ou seja, 1% ao mês, ele vai abater na sua dívida, ou seja, ele não vai dever nada se ele quiser fazer atuação. Então, existem mecanismos de atuação, tanto de forma pedagógica como de incentivo, para a valorização do professor e a modificação de algumas estruturas. Eu concordo, nós temos que mexer nas universidades para que haja essa sensibilidade. Eu acho que esse é um desafio, tem falado dos conceitores de universidades públicas, privadas, enfim, nós precisamos ter um comprometimento cada vez maior com a educação básica e o ensino médio. Em abril, a presidente Dilma sancionou uma lei que abre a possibilidade de o MEC exigir uma nota mínima no Enem para quem quer seguir a carreira de professor, ou para cursos de pedagogia ou licenciatura. Isso tem já algum plano de progredir para, de fato, se estipular uma nota mínima para quem quer ser professor? E isso, de alguma forma, há um receio de que isso dificulte ainda mais trazer profissionais para pessoas que querem estudar essa carreira de professor e que já é uma dificuldade de conseguir professores, o número de professores em algumas áreas é muito difícil de se atender às demandas do país. E, Paulo, eu pego carona na pergunta e pergunto qual a nota que o senhor acha que deveria ser a mínima? Veja bem, Paulo, o ministro está estudando isso dentro desse grande projeto do ensino médio e dos professores, enfim, é um grande projeto estruturante, né, que o ministro está fazendo. Mas veja, eu vou lhe dizer uma questão do Enem. Com o vestibular convencional, a maioria das instituições desse país tinha dificuldade de preencher os seus cursos de licenciatura. Às vezes era meio por um por um. Com o Enem, nós temos concorrência de 10 para 1. Com o Enem, nós temos as pessoas entrando com uma pontuação elevadíssima. Eu tenho jovens entrando de licenciatura e em pedagogia com mais de 600 pontos, que é uma pontuação excelente, nem mais do que isso até. E eu tenho reduzido a evasão. Então, veja,
Nós conseguimos verificar também que ao você democratizar essa possibilidade de acesso, porque eu tinha muita gente que sonhava, eu tinha a pré-evasão, né? O jovem sonhava em ser professor, fazer licenciatura, e ele sequer podia fazer o vestibular convencional. Hoje ele faz o Enem e ele pode fazer isso. Então, existe uma série de ações, né? E eu acho que a qualidade nós temos que exigir de qualquer curso. Qual desse a nota país. mínima? Isso cabe às instituições, você não tem nota mínima. Quando você faz a seleção, a instituição, qual a nota mínima para o médico, para o engenheiro, para o professor? Mas vamos pensar junto, professor. Para a certificação de ensino médio, hoje são 450 pontos. Então, eu presumo que para uma carreira de professor seria mais do que isso. Mas mais quanto? Não, isso aí não se compara. Uma coisa nós estamos falando aquela pessoa que já passou dos 18 anos Claro, e para eu ter... apenas citei para lhe dar um parâmetro para tentar lhe ajudar na resposta. Não, mas veja, não tem resposta. Você não pode dizer qual é a mínima para sentar em medicina, em engenharia. Não se faz assim. Se tem a qualidade das instituições... Estamos acabando. Uma última pergunta ainda no capítulo notas. Sou professor, esquece que o senhor trabalha para o governo. Que nota o senhor daria para a educação nacional? Olha, eu acho que nós estamos caminhando muito bem. Eu te diria hoje, facilmente, que nós estamos caminhando aí para um 8 com louvor. Comparado com a Alemanha, comparado com França, não. comparado com China? Eu acho que é mais ou menos o que nós falamos, viu, Mário? É o IDD. O que você tem que fazer de inclusão, o que você tem feito de desempenho com essa inclusão, e o Brasil está caminhando muito bem. Eu acho que qualquer indicador que nós observarmos, nós vamos ver que o Brasil está muito bem. Agora, estar muito bem não é comemorar e dizer chegamos ao ápice, não. Temos muito o que fazer. Mas não há como negar que o esforço é grande. Estagiários, a gente vê as pessoas que saem das faculdades. Eu não sou tão otimista como o senhor. As pessoas não sabem escrever direito, as pessoas não sabem pensar direito, as pessoas não sabem fazer contas. Essa é uma realidade que a gente vê diariamente. 8. Eu daria. Olha, nós estamos com... Veja o que eu te disse. Para mim, um dos grandes indicadores de qualidade é a inclusão e que você fazer a inclusão com qualidade. Então, quando nós fizemos isso, nós formávamos 300 mil pessoas no início de 2000, 2002. Nós formamos 1 milhão de pessoas. E eu te digo que a maioria deles com muita qualidade. São profissionais. Nós temos agora o programa de Ciências Sem Fronteiras, que é uma das coisas mais belas desse país. Um dos programas também estruturantes desse país. Os nossos jovens estão indo lá fora e estão tendo excelente rendimento nas melhores universidades desse país. E são jovens que passaram pelo Enem. Então, veja, nós estamos avançando. O mundo está olhando para nós e dizendo dos nossos avanços. Mostrando, claro, que temos o que fazer, mas, olha, nós temos avanços na educação básica e na educação superior que realmente mostra que nós estamos no caminho certo. Mas temos muito o que fazer. Muito o que fazer. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a presença da Karina Yamamoto, da Paula Gentili, do Demétrio Weber, do Luciano Máximo, do Paulo Saldanha, dos tuiteiros e do Paulo Caruso, e especialmente ao professor Luiz Cláudio Costa, que veio de Brasília para nos dar essa aula entrevista. Boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.